essa projeção de 1 bilhão em investimentos em IA próximos 5 a 10 anos, uma projeção que a Abrafarma faz em relação aos seus associados. Nossos associados, A gente investe em torno de 100 milhões por ano em tecnologia. 100, 120 milhões, né? Então, assim, é o que eu falo, não pode existir investimento em tecnologia que não esteja vinculado à IA daqui para frente. Nos últimos 12 meses até agosto, as redes associadas somaram, aí o dado que eu dei no começo, 111,9 bilhões em faturamento, alta de 13,5 sobre o mesmo período do ano anterior, e realizou 1,3 bilhão de atendimentos. O que explica essa expansão contínua do setor farma, mesmo num cenário econômico que desafia? É sortimento? É marca própria que tem entrado com muita força no setor de farmácias? O que explica esse avanço, Sérgio? É um consumidor ávido por novidades e produtos melhores. Essa oferta de valor, essa oferta de produtos, combinação de novos produtos com uma oferta de valor estável, preço, sortimento, não ruptura, um atendente que entende o produto, pode te atender e pode te apoiar naquela. Essa experiência, ele não tem num pequeno estabelecimento. Essa experiência, ele não tem no supermercado. Qual é a próxima grande fronteira competitiva que vai separar o varejo farmacêutico tradicional do varejo farmacêutico do futuro? O que você enxerga? A gente vai embarcar cada vez mais saúde. A farmácia do futuro vai ser cada vez mais um hub de saúde, vai ser cada vez mais um estabelecimento que vai estar integrado ao sistema. A farmácia e o farmacêutico são os dois elementos mais subutilizados do sistema de saúde, são mesmo. A gente não está integrado ao sistema como poderíamos. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Sou Bruna Lencioni. E hoje o tema é o setor farmacêutico, varejo. Comigo na mesa, Sérgio Mena Barreto, que é consultor, escritor e ocupa desde 2000 o cargo de CEO da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma. A entidade representa os 29 maiores players do segmento no país, com 11 mil farmácias das 94 mil existentes no Brasil. Isso representa 50% do market share. Segundo a associação, esses 29 players venderam nos últimos 12 meses, até agosto, 111,9 bilhões de reais e realizaram 1,3 bilhão de atendimentos. Vamos, portanto, entender o papel da Abrafarma no contexto deste mercado, como e por que vem crescendo, dores e oportunidades. Sérgio, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Obrigada pelo seu tempo, seu deslocamento, sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Sempre é muito bom falar de setor farmacêutico, falar de Brasil. Bom, tamo aí. É um setor extremamente importante, puxa bem o varejo, um dos que mais crescem, né? A gente vai começar falando do seguinte. Eu soube que você voltou da China agora, recentemente. Onde é que vocês têm aprendido mais, Sérgio? Na Ásia ou nos Estados Unidos? Sem dúvida na Ásia. A China é incrível. Se alguém quer ter quadros de futuro, saber para onde vai tecnologia, saber para onde vai mercado, tem que ir para a Ásia, tem que ir para a China. Minha 5ª vez lá, sempre volto muito maravilhado de tudo, cada vez aprendo um pouco mais. Vou mais 2 vezes ano que vem, vou essa vez ainda esse ano para a Coreia do Sul. Então a gente tem essa agenda de desenvolvimento e hoje é Ásia, não é mais Estados Unidos. O que é que eles têm que a gente não tem? Eles têm uma série de coisas muito Fundamentalmente interessantes. Disciplina, para começar. Né? É um país que planeja 30 anos. Tá. E a cada 5 anos revisa os seus marcos. E você tem de 1 bilhão e 400 milhões de chineses, 100 milhões são no Partido Comunista. Então 100 milhões estão na estrutura de poder de alguma maneira. Em cada empresa tem gente que tem uma relação com o governo, que participou do plano local de desenvolvimento. Então isso tudo faz com que as empresas estejam alinhadas com o que o país pensa, o sistema de governo pensa. Isso faz pensar em 5 anos, tem uma disciplina aí, tem uma sede de investir, né? Cidades são classificadas em tiers, em faixas, e elas têm níveis de investimento dependendo da faixa da cidade. Então, assim, tem uma série de exemplos incríveis, né? Primeiro você cria, depois você regula. Né, o governo ele é sempre muito deixa fazer, cria o que você acha que é melhor, depois a gente vai ver o que é que a gente faz com isso. Isso é muito poderoso, né? Isso leva a um país que tirou
500 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos e transformou na potência que hoje vai passar, se prevê passar os Estados Unidos em 2030, em termos de tamanho de economia. Previu em 35, anteciparam 5 anos, né? Então a gente tem que respeitar. A gente está atrasado quanto tempo em relação a eles? Se você pudesse dizer, olha, a gente está atrasado 10 anos, sei lá, daria para 50 falar? anos. A gente No está setor, muito atrasado. a gente pode falar de setores diversos, geral, mas... De um modo geral, em termos de tecnologia. Um chinês hoje, ele entra na escola, ele já começa a estudar automação na escola, ele já começa a estudar inteligência artificial quando ele tem 7 anos de idade. Ele já começa a interagir. Então, a base educacional, a projeção para o futuro é uma coisa muito impressionante. A China tem 3 milhões de robôs. Eu visitei uma fábrica na China totalmente escura, não tinha pessoas montando um carro a cada 3 minutos. Ou seja, você está estudando uma tecnologia de 15, 20 anos. Eu lembro, eu fui lá a primeira vez que eu fui da China foi em 2017, e já existia o maglev, né, um trem de levitação que existe em Xangai. E ele é um trem pequeno, ele roda, sei lá, 20 minutos a 450 km por hora. Ele não tem rodas, ele levita. E eu fiquei pensando, pô, para que eles desenvolveram um trem desses para andar 20 minutos, né? Porque agora vai andar 2.000 quilômetros a 650 km por hora. Então, ou seja, você testa, você desenvolve uma tecnologia anos antes, depois testa e implanta em larga escala. 60 mil quilômetros de trilho de trem-bala. É assim, Me falaram isso aqui semana passada. 10 vezes mais do que tem em qualquer lugar. Então, assim, a gente, infelizmente, está bem longe, tá? Infelizmente. Eu ia fazer a pergunta da IA mais para frente, mas eu acho que o tema da China cola muito com a tecnologia e com a aplicação dela. Acho que também você vai atrás disso lá, né? Claro. Novas tecnologias, sistemas operacionais, eficiência, esse tipo de coisa. Vocês estão projetando 1 bilhão em investimentos em IA nos próximos de 5 a 10 anos. Em que pilares essa digitalização vai se concentrar? É gestão? É jornada do cliente? É operação? É eficiência? É um misto de tudo isso? A IA vai passar por tudo, né? Na verdade, assim, não existe nenhum investimento, nenhum plano de tecnologia que se faça agora que não tenha inteligência artificial embarcada, né? Isso é a vida real. A gente está saindo de processos que são processos lentos, com muita fricção, dependência humana, para processos ágeis, para uma maneira totalmente inovadora de fazer. Na verdade, a gente já tem IA já há muitos anos, né? Assim, a IA parece ser uma panaceia dos tempos modernos, não é, porque eu trabalhei numa empresa 35 anos atrás, a gente já usava um algoritmo, né, de previsão de estoques e já era IA. Agora, do jeito como está hoje, ou seja, uma junção uma convergência de tecnologia, mais vontade, mais novas possibilidades, o aumento da capacidade de processamento também, isso tudo torna isso especial. Então a gente pode prever a utilização de IA no varejo, no nosso caso, precificação, previsão de estoques, jornada do cliente, previsibilidade, né, de longo prazo. A gente pode cuidar também na jornada do cliente de interação medicamentosa, né, sugestão de tratamento. Você tem uma série de aplicações e eu acho que o grande lance da IA tira toda essa... Imagina um catálogo de uma farmácia, de uma rede nossa, tem 20 mil itens. Como que você gerencia a retirada e entrada de itens, introdução de novos itens, como que você avalia isso nas categorias? Isso tudo é um processo hoje. Você puxa um relatório, olha um BI, mas depende da interação humana, de tomar uma decisão. A máquina vai fazer isso tudo, já está fazendo, aliás. Então, a gente já está usando os agentes de IA, né, no dia a dia. Então, isso tudo vai liberar o comprador, vai liberar o gestor para quê? Para pensar estrategicamente. E não para ficar checando o relatório e tomando uma decisão que a máquina poderia fazer. E acho que a gente vai ter um ganho assim de escala, um ganho de produtividade absurdo nos próximos anos. Então, por isso que todo o dinheiro vai para lá. Essa projeção de 1 bilhão em investimentos em IA próximos 5 a 10 anos é uma projeção que a Abrafarma faz em relação aos seus associados. Aos nossos associados, A gente investe em torno de 100 milhões por ano em tecnologia. 100, 120 milhões, né? Então, assim, é o que eu falo, não pode existir investimento em tecnologia que não esteja vinculado à IA daqui para frente. Pragmaticamente falando, ou seja, na prática,
Como é que isso tomba para o cliente? Você tem visto isso na China? Como é que isso está tombando para o cliente? Sim, o processo é totalmente fluido, né? Na China, onde se implanta IA, você não tem mais fricção no cliente, você não tem mais eu estava dando um exemplo, a última vez que eu estava lá, peguei uma bicicleta, né? Aí, como seria no Brasil pegar uma bicicleta para andar? Baixa uma app, Hum, cadastra um cartão de cartão, faz crédito. lá nada. Os sistemas estão integrados de pagamento. Meu rosto já foi capturado. Aliás, isso é uma curiosidade. Você sabe quantos milhões de câmeras existem na China? Eu tinha esse número, mas eu esqueci. Ah, é? É. O Smart Sampa tem 30 mil, Isso, né? é porque eu trouxe Parece. eu trouxe o secretário aqui É. do Smart Sampa e ele me deu esse dado, eu Pois eu levantei. estive na Ele foi lá SenseTime, a também. empresa que É, criou o sistema chinês, são 300 milhões de câmeras. sei. No dia que eu estive lá na sala de controle, tinha 264 milhões, alguma coisa em operação. Gente, quando eu entrei no aeroporto, meu rosto já ficou marcado e onde eu andei na China estava lá. Então, A gente está falando de conectividade, né? E quando a gente fala de exatamente. conectividade, a gente também. A gente não está falando só de segurança na rua, não é isso. Não, tá É falando sobre de vida conectividade fácil, de vida exato. fácil, De de fluidez. fluidez. É. Aí eu fui lá pegar a bicicleta, eu só li o QR Code, acendeu a luz verde, andei na bicicleta, devolvi a bicicleta e tchau. Né? Então o sistema de pagamento já estava integrado, eles sabiam quem era eu, viram o trajeto que eu fiz e ok. Então, assim, tecnologia, ela tem que estar a serviço disso, né? De melhorar a vida dos humanos de um modo geral. E é Uhum. isso que a gente busca. A Abrafarma, ela é uma entidade muito diferente, assim. A gente não discute negócios do dia a dia, a gente não discute concorrência, essas coisas. A gente discute ambiente de negócios, inovação e crescimento. É isso que a gente faz. Há 25 anos, a Abrafarma faz missões internacionais. Uhum. A gente leva os nossos CEOs para ver com curadoria muito bem montado, vai em algum lugar para ver o que está acontecendo de diferente num país tal. E de lá a gente traz essa visão e muita coisa se transforma em novos negócios aqui no Brasil. Perfeito. Durante o Future Trends que vocês realizaram, tinha uma loja, modelo Pharmatech, com 35 tecnologias aplicadas ao PDV, é isso? Sim. Então, eu estava perguntando aí como é que tomba isso para o cliente. E o que essa vitrine tecnológica, o que dessa vitrine é já escalável no curto prazo? O que dá para esperar aí no curto prazo? Então, tudo que a gente apresentou lá é utilizável, né? Hoje você pode ter um sistema que você fechou a loja, você sabe se o ar-condicionado ficou ligado, se a água está parada, ou seja, se tem alguma coisa vazando, se as luzes da placa foram desligadas no horário, ou seja, a loja é totalmente automatizada. Hum. Os sistemas de acompanhamento de venda, os sistemas, a gente estava lá nessa loja com 2 robôs, né? É uma coisa que vê pouco no Brasil. O que o robô pode fazer para o O consumidor? robô pode entregar, pode recepcionar, pode entregar o medicamento em casa, né? Você chegar hoje no Brickell, ali em Miami, no centro de Sim, Miami, sim, tá você vê acontecendo. 80 carrinhos indo para todo lugar entregar comida. Mas você acha que isso é aplicável no Brasil? É aplicável no Brasil. A gente tem um problema no Brasil de segurança, né? Exato, Óbvio, a gente né? tem um problema de mau uso. A gente teve os patinetes foram destruídos, voltaram agora, né? Num outro formato. A gente teve isso, acho que a consciência das pessoas tem que aumentar, né? Tem que melhorar e para que isso possa acontecer. Mas sim, isso não impede de a gente ir buscar as melhores tecnologias que existem. Talvez numa cidade mais complexa não possa, mas talvez em BH, num determinado bairro de BH, funcione super bem um carrinho. Talvez num Uhum. bairro de Curitiba, talvez numa região aqui de São Paulo, talvez numa região lá em Recife. Então, qual o papel da Abrafarma? Trazer todas essas tecnologias, apresentar para as pessoas e integrar isso no dia a dia, né? E claro, cada empresa tem seu tamanho, tem um jeito de ver, né? Você acha que em algum momento é possível não haver mais nenhum tipo de atendente para receber o consumidor? Não, não, não. A gente vai embarcar toda a automação possível no back-office. Tá. Por exemplo, hoje eu tenho 50 centros de distribuição para atender essas nossas 29 maiores empresas. Quer dizer o quê? Eu compro da indústria farmacêutica, ponho nos meus próprios centros e dos meus centros eu distribuo para as lojas. É uma maneira de reduzir ruptura de estoque, melhorar a eficiência. Isso é um projeto que durou 20 anos, hoje ele é super bem sucedido, a gente pode falar disso depois. Como funciona num centro de Os distribuição? centros de distribuição, eles são divididos entre os próprios players? Sim, sim, cada Ah. um tem os seus próprios centros de Não, distribuição. cada um São tem o seu. 50, exato. Tá, No perfeito. total são 50. Tá.
Então, como geralmente acontece no centro de distribuição? Tem lá uma estante cheia de medicamentos, um rack, como a gente chama. Tem uma esteira automatizada, vem uma caixinha de plástico e a caixinha para na frente do operador. O operador pega 2 caixinhas aqui, põe aqui, acende uma luz aqui, ele pega 3 caixinhas, põe aqui dentro, acende mais 2, ele põe mais 2, aí tá o que? Aquela estação. Aí ele faz uma leitura com o código de barras, aperta um botão, a caixinha segue para o próximo. Gente, isso na China é feita com humanoides. Eu não preciso de humanos para fazer isso. Um humano para ficar pegando, acendendo, vendo onde está uma luz acesa, acender e colocar aqui. Isso eu faço com um humanoide, com câmera, uma mãozinha que já está preparada. E sim, isso. Então, assim, toda essa, muito provavelmente, em próximos 3, 4, 5 anos, 10 anos, toda essa história da esteirinha, do centro de distribuição, vai ser automatizado, porque não faz sentido ter um ser humano para fazer isso. Agora, atender cliente, ouvir a queixa, ter a interação ali, né? Se compadecer da situação, isso é coisa de gente. A gente ainda sente muita fricção quando vai à farmácia, porque tem ali o sistema, você vai lá, compra uma medicação controlada. Então, você vai lá, tem todo um negócio, precisa ser obedecido pelas regras Sim, sanitárias, etc. E aí tem o código, né, que você pega ali no caixa e no balcão e precisa do cara do caixa. Automatizar esse caixa também vai ser impossível. Vai ser possível? Eu acho que é uma etapa breve. Porque eu não vejo isso em farmácia realmente no Brasil. Lá fora já está acontecendo. Mesmo quando envolve compra de medicamento controlado. Sim, acontece bem lá fora. Ainda é assistido, você ainda tem os totens e tem um profissional ali que está assistindo, está acompanhando, né? Mas já acontece bem. Fora, vamos olhar para os Estados Unidos, né? Aconteceu mais por uma questão de falta de pessoas. Né? A pandemia causou a grande renúncia, né? Como eles chamam lá, grande resignação. Muita gente que trabalhava nas grandes cidades, ganhando $13 por hora, e não quis mais, voltou para a cidade pra cidade original na época da pandemia, viu que dava para fazer outra coisa e viu que aquela vida não valia o preço, né? Sim. Muita gente teve essa decisão. Então, nessa hora de falta de gente que você acelerou o processo de caixas automatizados e tudo mais. A gente vai passar por isso aqui, por uma questão nos próximos anos. Eu acho que isso vem com a IA mesmo, porque à medida que você reduz a fricção na tomada de decisão, você, por exemplo, a leitura no balcão, eu nem sei se é preciso ter, passa a ser também automatizada, né? E agora com o SIM, a gente tem que entender que assim, a IA, ela, como eu falei, ela é uma junção de uma série de coisas. E ela também, assim, a gente utilizar bem depende da base que a gente tem. Por exemplo, agora o governo criou o SIM, né? A carteira de identidade nacional, Sim. Né? Único, que está baseado no CPF. Aliás, por isso que a gente pede CPF, né, em toda... Tem gente que fica irritado com isso, que diz CPF. Isso é da vida moderna, né? Isso eu vejo muita uma estupidez, assim, na mídia, em muitos locais. A farmácia pega o CPF e dá para o plano de saúde. Aí, o que será que a farmácia faz com o seu CPF? Aprende com o seu CPF para ser melhor, só isso. E devolver isso de maneira melhor, ou seja, melhores preços, produtos, menos falta, uma melhor gestão para o cliente. É só isso, porque esse dado do cliente é ouro e ele é tratado criptografado, ninguém tem acesso ao dado inteiro. E a gente usa o dado, Para métrica, talvez esse setor seja o que mais usa, justamente para fazer o que ele fez. Não sei se você sabe, por exemplo, uma farmácia típica, a farmácia pequena, ela tem 50% de ruptura de estoque. Isso quer dizer o quê? Cada 10 itens faltam 5. Exato. Nossa ruptura é 12 e tem rede que trabalha com 7. Como que você baixa da ruptura de 50 para 12 para 7? E a ruptura na indústria é 30, tá? Quando eu peço o pedido lá, já não vem 30%. Como que você baixa? É identificando o paciente a cada vez, é predizendo, é fazendo planos de longo prazo, é montando centro de distribuição próprio, é entendendo qual o comportamento do cliente, qual que é a cesta de compra dele, porque eu posso montar uma loja praticamente pronta, sem risco. Então, tudo isso é o dado que traz, é a tecnologia que traz. Então, use-se isso a favor do cliente, não é a favor de outra coisa. Perfeito. Bom,
Você acha que caixas automatizados, então, próximos anos? Sim, isso vai vir com certeza. Tá. Não dá para Já dizer que é. tem em alguns locais, tá? Você tem em Hum, BH, a Araújo já usa. Em alguns locais já tem um experimento aí, um ensaio para isso, e o cliente tem boa adesão, é. tá? Ah, Isso no também é uma. supermercado tá acontecendo e, enfim, é um caminho sem É volta. cultura também. É. É o exemplo da China, né? Uhum. Se na China não tem caixa em nenhum lugar, basicamente. Você entra numa loja super pequena, num condado, puta, interiorzão, não tem um funcionário. O funcionário abasteceu a loja, você entrou ali, você mesmo leu os produtos É. com QR Code, o seu rosto foi identificado pela câmera e tchau, né? Então, assim, quando as bases estiverem mais integradas, quando o SIM estiver funcionando melhor, quando a sociedade avançar nesse caminho, isso também avança mais rápido. Perfeito. O setor gerou 185 mil empregos contra 172 no ano anterior, dado agosto. Como é que você avalia o papel das farmácias como vetor de empregabilidade e formação profissional? A gente está falando da IA, a gente está falando de substituição de pessoas humanas por humanoides, a gente está falando de uma série de avanços aí que certamente vão custar empregos, né? Que análise a Abrafarma faz disso? A gente abre 7% de novas lojas por ano. A gente, do setor de farmácias, você tem Uhum. um grande fechamento, né, nos pequenos estabelecimentos, e tem na Abrafarma, numa parte do associativismo, uma abertura de lojas, né? Se a Abrafarma e o associativismo não tivesse abrindo loja, na verdade o salto seria negativo de farmácias, né? Todo ano diminuiria a quantidade de farmácias. E por que a gente abre lojas? Porque a gente está num processo de expansão. Por exemplo, dos 5 mil, pouco mais de 5 mil municípios brasileiros, a Abrafarma está em 1.100. Tem muito espaço ainda. Na verdade, nós estamos comprando mercado, digamos assim, né? Nós estamos avançando em share, por isso está abrindo loja. E, obviamente, sempre que você abre uma loja maior, você substitui lojas menores, mais ineficientes que tinha ali. Então, a nossa expansão, ela pressupõe geração de empregos, ela pressupõe formação de pessoas. A farmácia típica, ela é o primeiro emprego, né, de muita gente. A gente tem esse papel esse caráter de formação. Muita gente fica com a gente por muitos anos, mas tem muita rotatividade também, né? Porque é um emprego que as pessoas querem, as pessoas sempre almejam. Ah, eu aprendi ali o que é ser um caixa, o que é ser agora eu quero ir para uma outra praia. A gente sofre com isso também, mas a gente tenta ter a maior adesão possível das pessoas com planos internos, com uma série de coisas. Agora a gente está a primeira rede do Brasil implantou a jornada 5x2, né? Assim, full. Já tinha jornada 5x2 em muitos lugares, assim, isolados. Na Drogaria São Paulo, DPSP, São Paulo Pacheco, implantou 5x2 para todos os funcionários de loja, né? Eles estão com uns planos bem legais, inclusive. Eu, particularmente, É, conheço uma pessoa que me atendia na farmácia e eles fizeram um plano de carreira, sim, estão pagando a faculdade dessa pessoa e sim, essa pessoa rapidamente se tornou gerente da é loja. isso aí. Ah, Então, assim, todas as redes têm algum tipo de movimento nesse sentido de retenção e ampliação. A gente, ano a ano, a gente aumenta o quadro, né? Porque a gente abre loja e porque precisa. é. Agora, nos últimos 12 meses até agosto, as redes associadas somaram, aí o dado que eu dei no começo, 111,9 bilhões em faturamento, alta de 13,5 sobre o mesmo período do ano anterior, e realizou 1,3 bilhão de atendimentos. É uma concentração bem explícita. O que explica essa expansão contínua do setor farma, mesmo num cenário econômico que desafia? É sortimento? É marca própria que tem entrado com muita força no setor de farmácias? O que explica esse avanço, É um Sérgio? consumidor ávido por novidades e produtos melhores. Se você vai no supermercado, nada contra os supermercados, mas você vai no supermercado, você vai encontrar uma oferta de produtos para cabelo, limitadíssima. Você vai encontrar o tratamento completo, você vai encontrar a variedade, você vai encontrar o produto específico para o cabelo cacheado na farmácia. Então, esse estabelecimento especializado, ele é um estabelecimento que não é só no Brasil, ele é, né, em todo local onde ele está estabelecido, na Ásia, que é o Watsons, a grande rede, Estados Unidos, que é a CVS, no Brasil, a RD, que é a maior, e todas as nossas associadas, essa oferta de valor, essa oferta de produtos, essa combinação de novos produtos,
com uma oferta de valor estável, que eu falo, preço, sortimento, não ruptura, um atendente que entende o produto, pode te atender e pode te apoiar naquela. Essa experiência, ele não tem num pequeno estabelecimento. Essa experiência, ele não tem no supermercado. Ele não tem em nenhum outro lugar. Então, isso justifica o sucesso da farmácia brasileira. Antigamente, Bruno, a gente ia para a Europa, a gente ia para os Estados Unidos. É muita arrogância dizer agora que eu nem quero ir nos Estados Unidos ver nada. Porque, na verdade, eles estão vindo aqui ver nossas farmácias. Né? Os mexicanos vêm aqui, os europeus vêm aqui, os sul-africanos vêm aqui. A farmácia que nós temos no Brasil é uma maravilha, né? Assim, não é aquela farmácia de 1.000 metros que você tem nos Estados Unidos, que virou um grande mercadão, uma farmácia focada em saúde, que oferece uma solução super fechada, super interessante. A gente está atrás agora de inovar em novas categorias, por isso que a gente vai para a Coreia, por exemplo, que é a grande terra do Kiburi, essa é a grande terra da da inovação. Tragam os coreanos pra queremos gente. trazer. Tragam. Então, mas assim, a farmácia que a gente tem hoje é uma farmácia, assim, a gente tem muito orgulho dessa farmácia aí, que tem índices, inclusive, de produtividade, de resolutividade, puta, muito melhor que muita rede fora do Brasil. É falar de farmácia, é falar da importância do autocuidado, é falar de cura, é falar também de saúde, não só de bem-estar e autocuidado, né? Mas você acha também que existe uma cultura da automedicação que acaba inflando esse mercado? Automedicação ou autocuidado, a gente tem que separar, né? Sim, são Aqui coisas distintas. a gente tem na América Latina uma não uso da prescrição, mesmo que se você está sob prescrição. Então, vou usar o meu exemplo. Eu tenho uma abertura na válvula aqui, né, do estômago. Eu vou a cada 2 anos para o médico fazer uma endoscopia. E ele diz, olha, vai tomando omeprazol aí, você não tem úlcera, não tem nada, nem desenvolveu hernia de hiato, vai tomando omeprazol. Ele me dá uma prescrição, tomar omeprazol todos os dias. Gente, eu nem sei onde está aquele papel. A cada mês eu vou na farmácia e compro uma caixinha de 30 comprimidos que eu preciso. Então, assim, existem muitos brasileiros que são pacientes crônicos sob pressão. Então, isso é uma parte. Mas são crônicos, sob pressão, o médico prescreveu, vai lá e continua, volta daqui a um ano. Uma parte deles se automedicam. Aí você tem um problema. É um problema de acesso, é um problema de cultura. Mas essa automedicação brasileira, né, não é tão grande, tão maior que as outras. Aliás, se a gente for comparar... Na Europa não rola isso, né? mas o MIP ele é bem usado, Eu estou falando dessa automedicação de tentar resolver o autocuidado, esse é o problema. Aqui na Europa você não tem muito acesso a quase nada ali do lado de fora do balcão, Exato, né? Então, exato. enfim, já dificulta um Então, pouco. esse mecanismo, ele é um mecanismo muito assim, América Latina, né, América Latina, e um pouco da América do Norte, que tem essa característica, que tem uma característica paralela, que é o fato da gente pagar pelo produto. Né? Se você for na Europa inteira, não é você que paga pelo produto, é o governo que paga. Se você for no Canadá, se você for nos Estados Unidos, tiver um seguro de saúde, se você for na China, na Austrália, em muitos países. Também o out of pocket, como a gente chama, é a América Latina. Então, assim, o paciente que é pobre, ele não tem acesso, ele vai tentar resolver o problema dele de alguma maneira. A farmácia popular, de alguma forma, cobre isso, né? Mas, enfim. Cobre é um bom programa. A farmácia popular nasceu na Abrafarma, né? Eu era do Conselho Nacional de Saúde. Existiam as farmácias populares das prefeituras, eram 500. Foi o primeiro governo Lula. E eu enchia muito o saco, eu sempre digo, eu enchia muito o saco do Humberto Costa, que hoje é senador e que era ministro. E de dizer, ministro, isso só vai pro povo realmente quando isso for pro setor privado. Daí um dia ele ligou para mim, olha, recebe o pessoal. Daí nasceu a farmácia popular privada. Mas ainda é pouco, isso representa 2% do negócio, né? Não é tão significativo. É importante para as doenças que ela cobre? Sim, mas é tímido ainda. É um negócio de 3 bilhões num negócio de 116. Meu Deus. Meu Deus, não sei nem o que dizer. Enfim,
Muito a se pensar ainda sobre Muito, muito. atendimento inicial, atendimento a pessoas, né, com É, problemas, enfim, o pessoas Brasil vai classe baixa. precisar, o Brasil vai precisar dar um passo em algum momento nessa questão da assistência farmacêutica, né? Sim. Vai precisar dar um passo importante como política de Estado, A não como gente, a política de gente governo. tem o Sistema Único de Saúde, enfim, sabemos que dá a importância da existência dele, Sim. mas tem se tornado comum grandes redes farmacêuticas disponibilizarem um primeiro atendimento ali. Então tem ali a casinha, tal, você faz um primeiro atendimento ali. O que que a associação estimula ou tem orientado os seus associados em relação a esse tipo de serviço, que é um serviço aí que está agregando enfim, a todo o serviço de modo geral. É, como eu falei antes, a Abrafarma vai todos os anos para algum local do mundo. Ah, Em 2000, a gente começou a perceber que as farmácias tinham, ao redor do mundo, começado a aplicar vacinas. sim, a gente também faz isso aqui. Mas no Brasil só foi liberado em 2017, você acredita? 17 anos depois. Porque a gente teve que trabalhar para isso, lutar para isso. 2014, depois que a gente começou a ver esse serviço proliferando ao redor do mundo, em 2014 a gente aprova uma lei que permite que esse tipo de serviço seja feito no Brasil. E aí vem a regulação infralegal, vacinas, depois vem testes rápidos, uma série de coisas. Isso sempre com muito debate, né? Porque quem está no setor sempre. Aí, na época de vacinas, as clínicas de vacina, vem uma crítica. Nossa, imagina. Nossa, vai morrer gente na farmácia tomando vacina. Aí, na época que a gente implantou o serviço, testes capilares, nossa, vai ser uma porcaria. Aliás, na pandemia a gente passou por isso, você lembra, né? Sim, Ah, teste de farmácia não é padrão ouro, né? Lembra? Teste sim. de farmácia acabou ficando padrão ouro, né? Fizemos 21 milhões desses e a farmácia salvou o Brasil. Então é uma mudança cultural que vai acontecendo ao longo do tempo. O que é que a gente sonha, né? E aí a gente preconizou o serviço, a gente... Pra você ter uma ideia, das minhas 11 mil lojas, 8.800 já tem sala de serviços farmacêuticos. O farmacêutico está treinado, tem 30 mil profissionais envolvidos nisso. Eles fazem programa de qualificação, o GG emitiu mais de 20 mil certificações, tem programa de pós-graduação, programa de qualificação. Qual que é a função dele ali? Ele pode acompanhar o diabetes, ele pode acompanhar a hipertensão, ele pode fazer triagem. Eu vou te dar um exemplo de Belo Horizonte, né? A gente tem um associado lá que tem uma loja no Ceasa, que é Ah, na periferia de BH. E lá para muito caminhoneiro. E lá tem uma drogaria, chamada Drogaria Araújo, eu citei aqui anteriormente. uhum. Aí tem a farmacêutica lá, ela é mestre em abordar os caminhoneiros que param para comprar camisinha, ou Tadalafila, ou protetor solar. Aí ela disse: quantos anos você tem? Ah, eu tenho 47. Você já fez algum check-up? Não. Vamos fazer um check-up? 5 exames. Eu vou fazer, ó, glicemia, vamos fazer hipertensão, HIV, sífilis e vamos fazer colesterol. O que essa mulher identifica de HIV positivo e sifilítico Meu Deus. e manda para um posto do lado de E aí saúde, encaminha esse cara. esse cara jamais iria num posto, Bruna. Jamais, a não ser que a mulher dele tivesse um sintoma e dissesse: ó, você tá doente, vai lá. Não iria. Então, assim, olha o O poder impacto. disso, É, olha o poder disso. é. Na Inglaterra, E você acha que isso impacta muito as classes baixas mesmo, né? muito. Isso pode mudar a saúde. Na hora que a farmácia começar a fazer mesmo, por que que a gente não faz mais? Porque É. você tem a cultura, né? Você tem uma série de proibições. Por exemplo, hoje eu tenho para fazer exame na farmácia, alguns estados eu não consigo fazer, porque a vigilância não autoriza. A vigilância. É. Aqui em São Paulo mesmo, nesse momento, nós estamos com um problema. Muitas farmácias estão deixando de vacinar porque a vigilância local está exigindo uma sala exclusiva para vacina. Hum, Porque a regulação de vacina é antiga. A gente tem uma regulação nova, de 2017, mas ela remete para uma outra, que ela fala como tem que ser a sala de vacina, que é uma regulação mais antiga, que é só de estabelecimento de saúde. E diz que lá tem que ter uma sala de médico, tem que ter uma sala exclusiva, porque num posto de saúde a sala de vacina tem que ser exclusiva. E aí a vigilância passou a exigir uma sala exclusiva de vacina para então as farmácia. farmácias não estão fazendo a vacinada. Pararam de fazer em São Desde Paulo. quando? Há uns 3 meses, 4 meses. A toda vida que são notificadas deixam de vacinar. Então a gente está dando um passo atrás com certas coisas por causa da regulação. Mas vamos olhar, eu ia falando em Inglaterra. Na Inglaterra existe o NHS, que é o National Health System. Uhum. Seria a mistura de Ministério da Saúde com a Anvisa, né, na Inglaterra.
E lá eles têm um programa chamado Pharmacy First. Eles começaram em 2008, mas eles avançaram muito agora em 23. E assim, eles preconizam 7 coisas, 7 doenças, que se você tiver, não vai no PA, vai na farmácia. Se Também você você tiver... tira um pouco a sobrecarga Claro, é do exatamente sistema, isso. né? Então, eles padronizaram sinusite, crise de garganta, faringite, Amigdalite, esse tipo de coisa. amigdalite, otite, infecção urinária, problemas de pele. Ou seja, 7 coisas. Não vai no PA, vai na farmácia. E Primeiro vai aí na farmácia, não resolve lá. não é o médico, é o É um farmacêutico. Que farmacêutico está que segue um treinado, segue o protocolo, protocolo pode previamente. prescrever o antibiótico para aquela situação, pode, Então, aqui a gente e entrou resolve o problema. aqui, antibiótico. Cultura. A gente precisa quebrar um pouco as barreiras dessa. É que quando essa discussão do antibiótico com a receita especial, depois o negócio da receituária especial do especial, aí tem a amarela, tem a Não, eu azul. vou te dar um exemplo que é muito mais simples que antibiótico. Você acha que houve um exagero aí por parte dos governantes, de quem está à frente dessas entidades como a ANS, não sei se Vigilância Sanitária, Tem enfim. exagero, tem. Vigilância Sanitária não, Vigilância É vigilância sanitária Sanitária? mesmo. Vigilância Sanitária. Tem exagero, assim, tem muita coisa que a gente podia ser mais observacional e tomar medidas para categorias específicas e não você controlar uma coisa que não faz sentido. É a coisa do Ozempic, né? Ah, todo mundo está usando. Gente, já tem vários estudos provando que esse negócio vai mudar o mundo, porque se você reduz a taxa de obesidade global, você reduz todas as doenças e comorbidades relativas àquilo. Tem gente que usa errado? Tem. Então você vai observar o que usa errado e vai mudar. Mas você não impedir o acesso ou dificultar o acesso para quem precisa, para mim é uma tolice. Mas deixa eu te falar um exemplo. Eu fui uns meses atrás lá na ONU em Brasília, na sede da ONU em Brasília, para assinar um convênio, Abrafarma e um departamento da ONU, para falar sobre mulheres, meninas vulneráveis que engravidam cedo. Como a farmácia poderia ter um papel educativo com essas meninas. Então, não sei se você sabe, por exemplo, até 16 anos, 500 mil mulheres engravidam por ano no Brasil, gravidez indesejada. 500 mil. E se você vai falar com uma menina dessas, ela não sabe o que é um anticoncepcional. Então, o programa da ONU é esclarecer e, quem sabe, prescrever um anticoncepcional. Você acha que a gente pode prescrever um anticoncepcional? Não. O farmacêutico deveria, ou seja, a coisa mais difícil, em 70% dos nossos funcionários são mulheres. A coisa mais difícil é pegar uma menina de 15 anos que chegou na loja e perguntar: você já tem vida sexual ativa? Tenho. Você já usa seu concepcional? Não. Ah, você não gostaria de usar? Eu vou te prescrever agora. Não pode. Não pode mais, já pôde, né? Já pôde. Já pôde. Já pôde. Eu lembro dessa virada. Então, assim... Hoje o farmacêutico não recomenda, é muito difícil ele recomendar, não sei se é uma coisa muito boba. Deveria ter um programa formal de recomendação. Essa que menina nunca mais vai entrar na farmácia. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina não gosta dessa ideia. De novo, eu tô jogando tudo na lata da cultura, enfim, mas é o eu sei. corporativismo, é uma série de coisas. Essa menina não vai no consultório, Bruna, mas ela vai na farmácia comprar um negócio para passar no lábio. Ela vai para uma outra coisa e ela pode ser abordada. E essa pode ser uma conversa que pode reduzir esse incrível, horrível índice de 500 mil meninas todos os anos que não deveriam engravidar. Vocês já tentaram implantar esse projeto? E não... assinamos um convênio no mesmo dia, faz uns meses lá em Brasília, acho que em abril. No mesmo dia estava o pessoal do Ministério da Saúde, aí eu questionei o Departamento de Ciência e Tecnologia, o DAF, né? Olha, e aí? O anticoncepcional está no programa Farmácia Popular. Quando é que o farmacêutico vai poder prescrever? Porque ele podia no programa de saúde da família. Não, está sendo revisto, acho que não vai poder mais. Então, assim, a gente avança e dá, a gente dá um passo para frente e 5 atrás. A gente sabe que existem muitas especificidades quando a gente fala de anticoncepcional, método contraceptivo, mas eu entendo o seu ponto e acho que, de repente, mereceria aí uma discussão mais ampla, no mínimo. Agora... O que me parece um pouco contraditório é que, ao passo que vocês têm dificuldade para fazer uma vacina num estabelecimento comercial, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo,
você tem dificuldade de fazer implantação de projetos de saúde básica, atendimento básico, que já acontece em países desenvolvidos. Por outro lado, a gente assiste agora a polêmica dos remédios nos supermercados. Então, parece que não bate muito, né? Eles querem abrir o mercado, mas eles querem abrir o mercado para pulverizá-lo, para diminuir concentração. Qual é o objetivo disso? Não dá para entender muito bem. É tosco o objetivo. Essa discussão é muito tosca, né? E a mesma discussão com o Marketplace, que a gente pode falar disso também aqui Vamos em depois. seguida, vamos em seguida. Durante 30 anos, os supermercados tentaram, assim, não, vamos coloca remédio em qualquer lugar, né? Supermercados, mercearias e assemelhados. Os projetos de lei sempre eram nessa linha. Remédio não é um produto qualquer, né? Não é uma mercadoria como outra qualquer. Não dá para olhar para medicamento olhando para comércio. Por mais que pareça que seja, não é. A farmácia é um estabelecimento especializado. Então, enquanto essa discussão ela não avançou, e aí ela avançou no último ano, né, no Senado, quando se entendeu, não, então eu não vou colocar medicamento em qualquer lugar, eu vou pegar uma farmácia completa, que está lá na galeria, e sim, colocar dentro do mercado, com todas as regras que uma farmácia tem que ter. Dentro. Dentro. Então, quando se faz essa proposta... Não fachada ativa, esse tipo de coisa. Não, dentro. Dentro. Tá. Quando se faz essa proposta, e aí, com o farmacêutico, com estrutura, com tudo mais, com tudo isso, sim, aí você tem um estabelecimento comparável a uma farmácia, que é um estabelecimento especializado. Então, aí nesse caso avança. Então, foi o que aconteceu. Inclusive, a gente se conectou com a gente, e essa proposta avança. Então, a gente não é contra a concorrência, a gente é contra, usar um termo, esculhambação, né? Que era o que estava previsto. Mas é porque nos Estados Unidos pode. Mas, na verdade, nos Estados Unidos é uma outra coisa. Nos Estados Unidos não tem SUS, não tem Política Nacional de Medicamento, não tem Política Nacional de Saúde, não tem nada disso. Os Estados Unidos é o salve-se quem puder. E é o país que mais usa remédio no mundo, ao mesmo tempo que é o país mais doente do mundo. Né? Porque as pessoas não têm acesso à saúde, a saúde é cara e precária. Né? Então é totalmente diferente do Brasil. Não dá para comparar Brasil com nenhum outro país. O Brasil é Brasil. Com as nossas dificuldades, com os nossos avanços. E o Sistema Nacional de Saúde brasileiro é sim um dos melhores do mundo e é um grande avanço. Então as políticas que nós temos, a maneira como a gente gera o Estado, a cadeia fechada que é o controle da Anvisa, isso tem que ser respeitado. Né? E que isso protege a saúde dos brasileiros. Então, não é uma questão de reserva de mercado, não é uma questão de disputa comercial, longe disso. Eu sempre digo, o grande erro do setor supermercadista foi nunca ter colocado um especialista de saúde para avaliar o tema. Porque quando você coloca um especialista de saúde, você não fala bobagem. Nós estamos falando de saúde, não estamos falando de outra coisa. Em que pé está esse projeto no Senado? Foi aprovado na CAS, agora está na Câmara. Tem um esforço lá do setor. Foi aprovado na Câmara? Não, foi aprovado na CAS do Senado, Comissão de Assuntos Sociais. Tá. Nem passou no plenário, que era terminativo. Tá, não sabia. Foi para a Câmara, agora foi distribuído para a Câmara. A gente não sabe como é que está a tramitação. Provavelmente eles vão tentar regime de urgência para aprovar na Câmara e aí vai para a sessão. Por que tanta gente interessada em aprovar isso? Virou uma bandeira, como é um negócio de muitos anos, né, 30 anos, né, então virou uma bandeira política, assim, nós temos que conseguir, bom, além dessa questão dos outros, assim, cada um na sua praia. Então teremos farmácias provavelmente dentro de supermercados. Completas, seguindo todas as regras. Com farmacêuticos, sério. Sim. Com a cara de farmácia mesmo. Sim. Vai ser meio estranho isso. Mas vamos ver. Há um debate sobre marketplace e venda online de medicamentos controlados, intermediação, logística e armazenagem. A gente sabe que o setor de farmácias vem passando por um processo muito interessante de digitalização. Então, quando você fala em jornada do cliente, ela começa muitas vezes na internet, num aplicativo da farmácia, seja lá o que for, acaba muitas vezes no balcão ou acaba com o entregador na porta da sua casa, né? Então, você tem aí inúmeras maneiras de conseguir comprar o produto que você quer, dependendo aí do tipo do produto. É possível fazer isso de forma mais rápida, dependendo, nem dá. Mas
Esse debate sobre o marketplace e venda online, o que você acha sobre isso? Eu usei uma. Qual foi a palavra que eu usei antes? Tosco. Não, mas eu usei uma pior, esculhambação, né? Ah, sim. Gente, isso é fora de propósito total, né? Por quê? Não vou citar nomes, né? Mas Por quê? toda a nossa mercadoria roubada, você acha que é vendido onde? Todos os produtos que não são registrados na Anvisa, que são inventados. Tadalafila Spray, Viagra sublingual. Entra agora no Marketplace para você ver. É uma esculhambação, isso é uma falta de vergonha no Brasil. Eu tive na China agora, eu tive lá no Alibaba, né? Uma das coisas que eles se orgulham, que é o maior marketplace do mundo, é não vendo produtos falsos, não vendo produtos que não têm origem. Aqui, há muitos anos, os marketplaces são questionados e continuam com a mesma prática. Aí esse mesmo pessoal que agora que diz que vai vender remédio, vai ser bonzinho, me poupe. De que marketplace você está falando? Não, eu não vou falar de nomes, mas você sabe bem, né? O ambiente liberal que nós estamos, né? Então você está... Gente, bebida. Não, sim, mas Gente, você tá dizendo quando que... começou a crise da bebida, entra lá pra você ver. Garrafa, rótulo, lacre. Gente, o marketplace vende talonário de receita controlada. Nós já denunciamos isso várias vezes para a Anvisa, sabe? Já denunciamos prints e prints e prints de produtos absurdos que, sabe, que se inventa no fundo de quintal. Isso é um problema de saúde pública, tinha que estar preso. Se eu vender um produto errado, Bruno, eu sou preso. Eu não, meu associado. Porque isso é da Polícia Federal. Então já tinha que dar Polícia Federal para esses caras há muito tempo. Senão uma discussão tão esdrúxula, sabe? Esses caras marketplace. Marketplace, claro. Além de que, obviamente, quem E falsifica. óbvio, CPF não pode vender remédio, né? Só quem pode vender remédio no Brasil é a farmácia, está na lei, é muito claro. Né? Então tem assim, marketplace vendendo remédio mesmo. Muito. Não se corresponsabilizam por nada. Se denunciar, eu tiro. Mas que regra é essa, gente? Né? Então, sabe, eu acho que a gente tem que rever essa série de coisas. E vocês não conseguem... Porque esteve aqui Paulo Maia, da Abradimex. E Paulo Maia fez uma denúncia aqui, que a gente publicou, em relação ao desvio ao roubo de carga, furto em CDs, de medicamentos que são aplicados, administrados em ambientes hospitalares, e que existe esse mecanismo de roubar, furtar essa carga, colocar de volta no mercado, fazer um mecanismo reverso e colocar de volta no mercado. Quer dizer, segundo ele, pacientes estão recebendo essas medicações sem controle sanitário, esse tipo de coisa. Problema de saúde pública. Entendeu? E ele falou que já foi pedir socorro ao governo federal, Polícia Federal, etc., mas vigilância sanitária, mas não consegue deter essas pessoas. Não avança, assim. Ou a gente precisa de uma regulação mais dura, ou a gente precisa de um poder público mais atuante. A gente precisa ter símbolos, porque acho que quando também acontecem coisas importantes, parou, né? Fechou. Tá parado de rodar durante 5 dias, tá fora do ar. Então, o Brasil precisa dar um freio de arrumação, sabe? Assim, aquilo que outros países reclamam do Brasil, aqui é muito frouxo, é mesmo. Pra onde você acha que lava o dinheiro? Onde você acha que lava o dinheiro? Onde você acha que esses produtos estão? Não quero fazer acusação, nada assim de... Mas, gente, tá na vista. As canetas de GLP-1 são roubadas e no dia seguinte estão lá nos marketplaces. Chegou produto novo, né? Os produtos nossos são roubados, tá lá. A pessoa bate uma foto em cima da cama, assim. Chegou mercadoria. Gente, pelo amor de Deus, né? Nós montamos um sistema, né? Permitimos que seja montado um sistema informal, que não paga imposto, um sistema terrível no Brasil. A gente tem que rever esse estado de coisas. Então, falar que vai vender remédio lá, pelo amor de Deus, né? Aí o ápice da... O que está acontecendo hoje é que existe uma venda de remédio que não precisa de prescrição médica, certo?
Não só esses, produtos criados, inventados, que Tá, não tem esses registro na Anvisa. os falsificados. Falsificados, que não existe, né? E vende tudo Coloca, lá. e na sua opinião, isso é um risco sanitário Sim, isso e é. à saúde pública. Gente, nada que a pessoa engula, nada que você engole, pode ser descontrolado. É muito sério. A gente imagina, a gente nunca levantou, mas imagina quantas pessoas devem se hospitalizar e devem ser acometidas de problemas porque usaram suplementos esquisitos, A que foram Anvisa, inventados e que não estão registrados na Anvisa. a Anvisa tem feito publicações Sim, avisando, apreensão sim. de medicamento falso, não sei o que Interdita. lá. É. Mas É, assim, é enxugar gelo, né? Porque essas plataformas não estão e é corresponsáveis. só em plataforma ou tem gente Não, é aí? plataforma. O principal o mecanismo de venda é plataforma. Faz o anúncio e põe lá. E aí não tem controle do que É. está sendo Uma vez eu vendido. fiz uma compra, eu não, alguém em casa fez uma compra numa plataforma Hum, e foi receber uma mercadoria. E aí, eu tava passeando meus cachorros, tenho 2 cachorros. uhum. Tava passeando e quando eu cheguei no meu prédio lá, aí o porteiro tinha um golzinho desse bem antigo, parado assim na porta, Quadradinho? quadradinho, cheio de coisas. Hum. E tinha um cara com a caixa na mão, né? No meu prédio. Aí eu cheguei, fui entrar e o porteiro, doutor, essa entrega para o senhor, para sua casa, sua unidade. Ah, eu conferi, era mesmo, né? Eu peguei aquela caixa e fiquei olhando o moço voltar pro carro. Gente, era um monte de coisa, um carro Tudo falso? descaracterizado. Sei lá, se aquilo fosse um medicamento, quanto tempo tinha ficado no sol, em algum local. O cara tava fazendo um corre depois do trabalho. Você constatou isso? Eu vi, tava na minha frente. Um outro dia, porque eu não bati foto, né? Pegou as mercadorias, espalhou no chão assim. Que mercadorias eram? Vários produtos de várias caixas de vários tipos, Mas o espalhou quê? numa Desde calçada no beleza sol. até. Todo tipo, caixa pequena, mesmo sabia que tinha dentro, né? Mas espalhou tudo lá na calçada, tava tentando conferir porque tinha dado algum erro. E esse é o Brasil informal que a gente tem, né? Ah, eu comprar um sapato que ficou no sol dá certo? Dá. Um remédio não. Entendi. É, então vocês também. Enfim, não é. Essa é uma dor do setor. Essa é uma dor do setor. Isso é uma coisa que mas não é nem do setor, é uma, Ah, mas assim, é dor do social. É Brasil, é dor do um problema Brasil. É, do Brasil. é. A gente já falou com o ministro Padilha, ele está preocupado com isso. Ele já, não, eu sou contra, estou preocupado. Eu acho que essa discussão tem que discutir, a sociedade tem que discutir isso. E falou com Padilha, tá preocupado, mas. E aí? É, vamos, vamos ver o que vai acontecer em termos de regulação, né, de revisão de regulação. Eu acho que a gente é isso que eu estou dizendo, tem que ter um freio de arrumação. Não sei como vai ser. Isso precisa ser discutido em âmbito federal, isso precisa. Você acha que, de alguma maneira, o governo, enfim, as instâncias governamentais não querem bater de frente com nenhum marketplace? Que botaram aí a história Talvez. da. A história... O lobby é muito forte, né? Eles têm um lobby muito forte em Brasília, né? Hum, Então, foi uma discussão muito grande na tal da taxa das blusinhas eu lá, ia falar né? isso, eu não consegui, mas você ia Porque falar é justamente muito, por isso. exemplo, Isso é uma vitória uma vitória pro comércio pro comércio brasileiro, para a brasileiro. estrutura de Isso. produtiva brasileira, justiça Alguma tributária. justiça tributária, né? É o Um mínimo. pouco, né? Um É, pouquinho. Por exato. exemplo, ao mesmo tempo que a gente fala da China incrível, É, sensacional, tem que ter muito cuidado. sim. Né? Tem que ter muito cuidado com a rota da seda, tem que ter muito cuidado Precisa. com a invasão do produto. Ao mesmo tempo que você compra um produto produzido na China, que você podia ter comprado no Brasil, Uhum. e pagando um imposto no Brasil, que a gente sabe, a nossa carga tributária, É. né, muito maior, você está desintermédio, você está tirando o emprego daqui dentro, você está destruindo o pequeno negócio, a pequena produção. Numa das viagens para a China, no final a gente estava fazendo uma reflexão lá, como a relação disso com o Brasil. É uma relação que a gente tem que pensar, porque aqui nós temos cidades pequenas, pessoas, assim, empresas. A nossa base da economia é uma base de pequenos negócios, né? Então isso destrói valor, isso destrói emprego, isso destrói sonhos, isso destrói o futuro. Né? Então a gente tem que ter
O jogo é muito pesado e é um jogo globalizado, né? Tem que ter Sim. muito cuidado com isso. Então, todas as amarras que se puder fazer, todas as barreiras, as proteções. Não é que a gente defende reserva de mercado, não. A gente defende coisa séria, né? E Acho que regras precisa iguais para é todos. regras iguais para todos, é isso que eu ia falar. Acho que regras iguais para todos é o ponto principal. Porque se você tem, por exemplo, fugindo totalmente do setor de farmácias, mas se você tem um brinquedo que passa aqui por uma série de normas para ser colocado no mercado para vender, segurança, esse tipo de coisa, selo, tudo que é selo, é em metro, não sei o que lá, é a Brink, se eu não me engano. Sim. De repente você compra de fora e Não tem não nada. tem nada. Não tem nada. Você quer, a criança vai engasgar com aquilo, vai É acontecer isso alguma aí. coisa. E não nos corresponsabilizamos pelo que vendemos. É complicado. Essa é a prática do marketplace. É. Para encerrar, qual é a próxima grande fronteira competitiva que vai separar o varejo farmacêutico tradicional do varejo farmacêutico do futuro? O que você enxerga? A gente vai embarcar cada vez mais saúde. A farmácia do futuro vai ser cada vez mais um hub de saúde. Uhum, Vai ser cada vez mais um estabelecimento que vai estar integrado ao sistema. uhum. Uma vez no nosso Future Trends, eu trouxe um ex-diretor da OMS, e ele falou uma frase que eu falo até hoje, citou uma frase, né? A farmácia e o farmacêutico são os dois elementos mais subutilizados do sistema de saúde. E são mesmo. A gente não está integrado ao sistema como poderíamos. A farmácia tem que ser o último elo, e é o elo que faz o retroalimenta o sistema. Olha, está na hora de você voltar no médico, está na hora de você revisar isso aqui. E a farmácia pode ser o grande elo do sistema, o elo de proteção do sistema, né? No final, Um porque vai aliado. um aliado, né? Porque vai avaliar se o medicamento tem interação medicamentosa com outro, se aquele paciente está aparentemente descontrolado ou tá, a doença dele está fora de controle, se ele está indo agravar. Na pandemia, a gente fez 21 milhões de testes, né, de Covid. E a gente fez um estudo Hum. com 3 milhões de casos, que no final, no controle, ficou 1 milhão. Esse estudo vai ser publicado numa grande revista científica internacional. Vai ser o maior estudo de Covid do mundo, tá? O que que a gente queria saber com o estudo? Assim, quais eram os principais sintomas de Covid? Se era mesmo a perda de olfato e paladar. Não era. Perda de olfato e paladar era o 10º. O primeiro era uma dor de cabeça muito forte, o segundo, uma dor de garganta muito forte, o pessoal dizia que parecia um gato arranhando, né? E o terceiro era a congestão nasal. Mas esse estudo trouxe um achado muito interessante. Como a gente registrou todos os atendimentos, 10% das pessoas que foram atendidas, 2 milhões de pessoas, estavam em estado grave. E ao invés de ir procurar um E não hospital, sabiam, foram à não farmácia. estavam com dispneia, não estavam, ou seja, não estavam com os sintomas clássicos graves, mas estavam graves, saturação baixa. Que foi identificado na Na farmácia. farmácia foram levadas para os hospitais. Ou seja, a farmácia, na verdade, o desfecho da pandemia foi uns 700 mil mortes, horrível, né? Uhum. Mas podia ter sido 2 milhões e 700 mil. Porque já a farmácia salvou 2 milhões de pessoas, a farmácia salvou 10% das pessoas que foram lá. A farmácia salvou o Brasil. Então, assim, o que a gente aprendeu na pandemia, aquele momento horrível que nós vivemos, que a sua humanidade viveu, se a gente ampliar para outras áreas, né? Eu participei agora de um debate com a Sociedade Brasileira de Problemas Respiratórios, né? De Uhum. asma, por exemplo. O asmático ou muitas crises respiratórias são tratadas como agudas e não como crônicas como elas são. Então, treinar o farmacêutico para identificar e incentivar o usuário a procurar um profissional médico para tratar aquilo de forma crônica, de forma não aguda, salva pessoas. Você não acha que eu ia encerrar, mas é que você entrou num ponto e aí me veio uma linha aqui de raciocínio, né? No contexto do mercado de saúde suplementar? Acho que eles não devem gostar muito dessa ideia de vocês. Eles estão sofrendo bastante, perda de cliente. O pessoal está tentando criar produto novo para, enfim, né, produtos mais acessíveis, etc. Estão perdendo aí mercado. E aí a farmácia entra. Nesse contexto, acho que eles não Mas querem, né? você sabe, Bruna, que tem uma luz no fim do túnel aí, que tem gente interessada do setor de saúde suplementar? A conta é muito simples. Toda vida que eu tenho um paciente e ele vai para o PA, isso no mínimo custa R$ 250.
E se eu tivesse na farmácia um protocolo super bem montado, um sistema de triagem e tal, e que o paciente, e que me custasse só 60, 70, isso diminuiu o custo em 3 vezes. Uma rede de farmácias fez um projeto, né? Parou por causa da pressão cultural. Uhum. Você Ela- ri, né? Você ri, né? Pressão não, cultural. é porque eu chamo de tudo de pressão cultural, mas é comparativismo mesmo, né? Eu sei. A farmácia, a rede, grande rede, fez um convênio com um hospital tradicional de São Paulo, centenário, que tem um nome estrangeiro. Tá. Aí o hospital, ela contratou o hospital para várias coisas: certificar as salas de serviços, qualificar o profissional farmacêutico e criar protocolos de atendimento. Hum. E aí, 20 lojas começaram a fazer um trabalho interno, atender funcionários do hospital e funcionários da rede de farmácia. O hospital era o alemão, Oswaldo Cruz, e a rede é a Raia Drogasil. Tá bom. Vamos para dar nomes aos bois. Começaram esse projeto, atendendo internamente. Olha que maluquice boa, né? De cada 100 pessoas que eles atenderam, aí tinha um sistema e tal. Eu fui ver um atendimento desses. Inclusive, cheguei lá, uma paciente, era uma funcionária da farmácia, está com problema de ouvido. Uhum. Chegou uma queixa, eu disse, posso acompanhar? Pode. Né? Acompanhou. Um equipamento, o farmacêutico filmou o ouvido, o equipamento filmou o outro ouvido, filmou a garganta, relatou tudo que ela tinha ali no sistema. O sistema, chame o médico. Entrou um médico do Rio de Janeiro, telemedicina, já vi seus exames, já vi a gravação do seu ouvido, não tem líquido, não tem nada, acho que você coçou o ouvido, cocei e tal. Então, é só uma inflamação, não uma inflamação, uma irritaçãozinha, eu vou te passar uma gotinha, não sei o quê, o remédio vai diminuir o desconforto. Nesse período que eles estavam fazendo esses atendimentos, usando os protocolos, de cada 100 pessoas, 66 pacientes resolveram o problema com o farmacêutico. O sistema diz, faça isso, isso. Mas eles não deixariam de faturar no pronto atendimento? Mas faturariam, custaria menos, né? Deixa eu só dizer o resultado da ação. 66 o farmacêutico resolveu, 20 chamou o médico, 14 foi pro PA. Ou seja, 86% das vezes não era para ir pro PA o paciente. Quanto isso pode baixar o custo da operação de uma operadora de saúde? É de uma operadora de saúde, sim, mas do hospital em si. Aí o hospital vai cuidar de coisas mais nobres, coisas mais importantes. A gente montou uma estrutura no Brasil hospitalocêntrica. Isso Cara, que vocês fizeram foi em caráter experimental? foi em caráter experimental. E aí, vocês obtiveram alguma autorização de governo, esse tipo de coisa para fazer? Não. Porque estava tudo dentro dos protocolos, né? Ah, Mas o resultado, assim, foi encerrado o projeto por pressões culturais. você adora esse termo, né? Pressões culturais. Mas é isso. Bom, Sérgio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito esclarecedora a entrevista. Acho que a gente cobriu tudo que estava na pauta. Falamos mais, fomos até além. Agradeço demais a sua presença aqui. Quero deixar aberto aí para você, se você quiser fazer alguma consideração final. Não, acho que a única consideração, assim, a gente acredita no Brasil, a gente acredita na geração de empregos, em empresas competitivas, em ambientes saudáveis de negócios. E a gente, né, esse é um país maravilhoso, a gente aposta tudo aqui, a gente tem certeza que o futuro vai ser muito mais legal do que hoje. Legal. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigada. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.